Kaique, beleza? Tudo bem? A gente está começando aqui o trabalho. A gente fez algumas análises de alguns personagens, tá? No mundo fictício, tá? Na parte de filmes e séries e também no mundo real. A gente pensou no Cristiano Ronaldo, na parte de superego, ego, também o seu relacionamento com a sua mãe, porque ele teve um laço mais forte materno, porque ele perdeu o seu pai novo. E o Lorde também deu a sugestão do Breaking Bad, no Doutor, e o mesmo também deu o exemplo do Deadpool, né? E a gente assistiu de novo o filme do Deadpool. Eu achei pela primeira vez, eu nunca tinha assistido. E a gente fez a análise aqui e a gente achou melhor, tá bom? Então eu vou começar aqui falando um pouco sobre o que eu vi, tá? Cada um fez 3 tópicos do trabalho e a gente deu uma pesquisada também sobre um pouco mais sobre o conteúdo de Freud. Primeiro eu queria falar sobre o inconsciente e o consciente. O Deadpool, né, ele tem um humor ácido, ele também tem uma personalidade instável, né? Uma hora ele tá muito animado, uma hora ele tá meio para baixo, uma hora ele tá com medo, enfim. E nisso, ele também, eu percebi muitas vezes, eu descobri até o nome científico, que ele quebra a quarta parede. O que é quebrar a quarta parede? Ele sai do filme, no meio do filme, e ele começa a falar com o telespectador. Então a gente que está assistindo, ele começa a falar com a gente. Ele está numa luta, ele para o tempo, né? E começa a falar. E nisso, a gente pode interpretar isso como o inconsciente e o consciente, né? Com a sua personalidade tendo um conflito entre o seu consciente e o seu inconsciente, e o personagem fica delirando, né? Fica com o seu personagem fictício, que é o Deadpool com máscara e o Deadpool sem máscara, e isso pode ser interpretado como eu dei de exemplo. Outra coisa também que eu analisei são os mecanismos de defesa dele, né? O Deadpool é muito claro nele que ele tem muito humor, tá? Ele tem muita negação e também projeção para lidar com as suas experiências traumáticas. Esses são os mecanismos de defesa dele. Por conta da vida dele, ele tem muitos traumas, seja na parte de relação, seja na parte de saúde, seja na parte de física, né? Após ele sofrer, né? E ficar com seu rosto deformado, vamos dizer assim. Ele tem muitos traumas. E também ele sente, assim, um trauma que não é mostra no filme, mas não um trauma, mas um receio, porque ele é imortal, então ele sabe que todos vão passar e ele vai ficar. E isso é um mecanismo que fica muito ligado com Freud, né? Isso é uma das coisas que eu mais fiquei pensando, né? E esse conflito fica fica um conflito, né, entre o id e o superego, né? Por vários mecanismos de defesa que ele tem. Então, por ele já ter vários traumas, ele sempre fica pensando, fica com a projeção para lidar com suas experiências traumáticas. Outra coisa que eu pensei aqui é sobre o complexo de Édipo. O Deadpool, ele tem um relacionamento parentais ou com autoridades muito fraco, porque sempre quando ele vê alguma autoridade, sempre quando ele vê alguém que tem como se fosse alguma figura paterna para ele, materna para ele sempre quer desafiar, ele sempre quer desrespeitar, e principalmente o Wolverine, eu percebi isso, ele sempre quer desrespeitar o Wolverine. Ou qualquer pessoa, ele quer brincar ou zoar se ele vê que é superior a ele. Isso pode entrar como um mecanismo de defesa, porque ele já enxerga que é maior, então ele quer brincar, porque quem é menor ele não fica ofendido, né? E isso também pode ser uma manifestação dos conflitos edipianos, né? Porque sempre quando ele vê uma autoridade, ele já quer zoar, ele já quer brincar com essa pessoa, ele sempre quer desrespeitar. Ele sente essa questão de fazer isso. Agora eu vou passar a bola aqui pro Mizutani. Fala, Kaique, suave, mano. Então, mano, eu vim falar um pouco sobre a morte e a sexualidade. Então, bom, o Deadpool, ele lida com a imortalidade devido aos seus poderes, né? Aos poderes de cura, de regeneração, né? E ao mesmo tempo é um personagem, tipo, altamente sexualizado, né? E esses aspectos podem ser analisados em tempos dos conceitos freudianos, é, de desejos da vida, né? E desejos da morte também. É, é. E agora eu vou falar um pouquinho dos traumas de repressão.
que o Deadpool, né, experimentou traumas significativos, né, em sua vida, incluindo sua transformação em um mutante, né? E a luta contra o câncer dele, né? E a luta contra o câncer dele, a forma como ele lida com esses traumas reprimidos de emoção ou agindo de forma autodestrutiva pode ser analisada, né, em relação à teoria freudiana de repressão, né? Agora eu vou falar um pouco da sublimação, que a sublimação é um conceito psicanalítico que ele escreveu a transformação de impulsos indesejados em, em comportamentos socialmente aceitáveis. Bom, e o Deadpool pode ser visto como um exemplo disso, né? Já que ele canalizava, né, sua raiva, sua agressão, né, para combater o crime, bater em vilão, tal. E, e como era um anti-herói, tal, não era nem bom nem mal. Em sua vez, né, de expressá-los, ele maneira só destruía só ele só e é isso. Eu vou passar um pouquinho pro Gabriel para ele falar e é isso. Valeu. E aí, Kaique, beleza? Agora eu vou falar algumas características também do Deadpool relacionadas à psicanálise de Freud. A primeira característica é as pulsões de vida ou morte. Os conceitos freudianos de Eros, que é a pulsão de vida, e Thanatos, que é a pulsão de morte, podem ser aplicados ao Deadpool. A imortalidade dele, devido aos poderes, né, de cura que ele ganhou, como o Mizutani falou, é um exemplo de um desejo de vida extrema. Enquanto o estilo de vida dele, perigoso, né, de luta, conflitos violentos, pode representar a pulsão de morte do personagem. Outra característica é o desenvolvimento da personalidade, né? Desde a transformação dele em mutante, né, que é quando ele ganhou os poderes dele, até a vida como um anti-herói, pode ser vista em termos dos estágios de desenvolvimento de Freud. Os traumas que ele sofreu, né, a experiência que ele sofreu durante a infância, a juventude, pode ter influenciado no comportamento que ele tem, né, que dá para ver pelo filme, a personalidade forte dele, o humor ácido e a identidade adulta dele. Outra característica é o recalque, que o personagem parece reprimir as emoções dele, né, que ele pode sentir, tristeza, raiva, e ele leva num tom de humor e sarcasmo, né? Essa repressão dele pode ser interpretada em relação ao mecanismo de defesa do recalque, que é um dos conceitos chaves da psicanálise. Agora eu vou passar aí para o Laurent terminar. Valeu. E aí, Kaique, mano, suave? Foi mal, demora aí, tava ligando aqui o áudio. Então, mano, eu vou continuar aí e eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas características do Deadpool. E a primeira que eu queria falar é sobre a psicopatologia. E eu vou explicar um pouquinho antes o que é isso. A psicopatologia, ele é um estudo que estuda fenômenos anormais, tipo distúrbio mental, fenômenos anormais, né? Relacionando isso com o Deadpool, a gente vê muitas vezes a natureza errática do Deadpool e muitas vezes contraditória ao seu comportamento, sabe? E a psicanálise nesse ramo da psicopatologia, ela pode ser usada para entender como traumas e conflitos internos podem levar a transtornos mentais e personalidades complexas. Então, nossa, essa palavra é chatinha. Psicopatologia pode levar a isso, a uma análise do Deadpool. E outra coisa que eu analisei também é sobre a busca constante do Deadpool em satisfazer os seus desejos, em querer sempre é,
sempre satisfazer os seus desejos, ele quer sempre saciar, famoso soltar dopamina do cérebro, né? Então, e isso seja na forma de combate, né, quando ele tá lá lutando, seja na forma de humor, que nem o Fernando falou, ele apresenta o humor negro, ou então até em relacionamentos, né? Então, e analisando isso, pode ser visto em termos dos conceitos freudianos de desejo e satisfação, né? Que são, assim, esse negócio de satisfação e desejo é fundamental, né, na análise freudiana por causa do ego, do superego, do id. Então, e é isso, mano. Acho que nosso trabalho foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se, né, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu, mano.